Socorro, minha gente, eu acordo de tarde. Então, essas mulheres maravilhosas que me antecederam me fizeram acordar. E como eu não resisto ao calor humano de tantos amigos, amigas, parceiros, alunos, tanta gente querida no chat, eu fui lá para o chat enquanto essas maravilhosas estavam aqui provocando e fazendo acontecer essa mesa tão incrível. Bom, já percebemos que, para a gente lançar mão de toda a potencialidade da cibercultura, como a cultura contemporânea é a nossa cultura, é a cultura contemporânea mediada pelo digital em rede. E essa cultura não é só toda a produção humana que acontece via ciberespaço, mas é do ciberespaço para o ciberespaço, na relação com a cidade, tudo junto e misturado. Então, falar de cibercultura é falar de direito à cidade, é falar do direito a equipamentos culturais conectados, é falar de uma universidade mais rica e potente. E aí as minhas colegas denunciam, não é? A Tânia, brilhantemente, lucidamente, vai denunciar, anunciando, né, obviamente, porque a fala da Tânia nos convida a um ativismo que muitas vezes nós, professores, em nossas universidades, inclusive públicas, como também nas escolas públicas, inclusive, nas agências de fomento, nas comunidades científicas, muitas vezes ignoramos e ou até refutamos as dinâmicas do nosso tempo. Quantas vezes eu, Tânia, Ivana e tanta gente que está aqui nesse chat fomos chamadas pelas nossas comunidades das meninas das tecnologias, ou algumas vezes, muitas vezes, ignoradas mesmo. Não tanto ignoradas, porque tem uma coisa chamada currículo Lattes, que, de uma certa forma, nos sustenta, inclusive politicamente, nesses espaços. Então, eu quero começar de forma bem provocativa e ácida, e dizendo por que esse ENDIP é histórico, mas, ao mesmo tempo, convidando todo mundo a pensar, será que se a gente não tivesse essa pandemia horrenda, ou seja, será que esse ENDIP seria do jeito que ele está sendo? Obviamente que eu estou sentindo falta da aglomeração. Obviamente que eu ia estar aqui na minha casa com muitas amigas e amigos desse Brasil inteiro. Obviamente que se o ENDIP fosse no espaço da universidade, da Unirio com a FRJ, a gente estaria aqui fazendo uma festa linda no Rio de Janeiro. Mas será que a gente faria um evento tão democrático no sentido do Brasil inteiro e no sentido do mundo da língua portuguesa está aqui com a gente nessa semana incrível que a gente está vivendo online? E será que a gente teria um acervo de conteúdos para reutilizar e provocar e forjar e insurgir com tantas práticas pedagógicas e didáticas? Eu tenho minhas dúvidas. Então, minha gente, não dá para não militar, não dá mais para não investirmos em docências e didáticas ativistas. É preciso que a gente tenha acesso à acessibilidade políticas de formação. Por outro lado, concordo super quando Ivana nos convida a não desperdiçar essa experiência praticada agora, por mais dolorosa que ela seja. E aí eu gostaria de começar, continuar aqui minha exposição, minha contribuição, com uma questão que eu vi aqui circulando, a questão é do Ricardo. Paulo, você pode projetar aqui a questão do Ricardo? Em poucas palavras, o Ricardo nos convida a pensar o seguinte: e agora? E de agora em diante? Como é que a gente pode pensar a formação de professores em nossas universidades? E é exatamente nesse contexto que a minha atual pesquisa se encontra. Eu tenho feito pesquisa-formação na cibercultura, desenvolvendo método com o meu grupo de pesquisa há mais de 20 anos, e nesse momento a gente tem na nossa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro algumas ambiências formativas com a nossa comunidade. E, mais uma vez, a gente observa a ausência completa de investimento em formação continuada para o nosso tempo,
e a gente observa, né, o aspecto de uma docência universitária ainda muito restrita ao falar ditado mestre, próprio dos modelos comunicacionais unidirecionais dos meios massivos. E a gente está falando de cibercultura, cultura contemporânea, mediada pelos meios pós-massivos. Isso requer, minha gente, práticas insurgentes que sejam interativas, que emissão e recepção possam construir a mensagem, que disputas narrativas possam acontecer, que dissensos possam emergir, que conflitos possam ser aquilo que o Paulo Freire nos ensinou, ambiência para a prática de liberdade, ambiência para uma democracia garantida, onde o diferente não se mate, onde o diferente possa disputar de forma inteligente a sua argumentação. E isso não se faz para grandes massas, não se faz à distância. Isso é possível de se fazer online. E aí, como seria, então, propostas de formação de professores efetivamente interativas, que lancem mão da hipermídia, da multimodalidade de linguagens, que nos permita não só usar um certo Skype, porque o dinheiro acabou e agora não dá mais para fazer banca no presencial. Por quê? Que a presença do digital em rede, em nossa vida, principalmente na escola e na universidade, e no campo da formação de professor, só se radicaliza em momentos difíceis, de crise. E aí, Ivana, a sua bricolagem, seu trocadilho aqui com a catástrofe, tá? E a insurgência, né, de uma certa forma, nos faz pensar bastante, né? Então, a gente convive, lamentavelmente, com a pandemia, com algumas categorias que se apresentam. Então, falamos do ensino remoto emergencial, como esse momento em que não podemos acessar a cidade, não podemos acessar nossas escolas, e a gente tem que lançar mão do digital em rede. Então, o que a gente entende no Brasil por ensino remoto é literalmente essa transposição da agenda presencial para a tela do computador, ignorando muitas vezes as potencialidades do digital para quem tem. Ou resgatando, inclusive, os mortos de uma certa didática, que é a didática crítico, tá? A didática crítica já refutou tanto. Então, quando a gente fala, por exemplo, em criar projetos de formação continuada de professores, inclusive professores que formam outros professores que estão na universidade, é preciso criar uma ambiência que, de uma certa forma, a gente entenda que formação não é curso, formação não é treinamento e muito menos capacitação. O ENDIP já discutiu isso tantas vezes. Mas que a gente possa, nesse momento, forjar ambiências formativas que permitam que os professores vivam uma experiência de fato cibercultural. E isso requer de nós uma arquitetura, e aí eu vou colocar arquiteturas no plural, uma arquitetura, gente, que vá além da live. Não é? Uma arquitetura, um desenho didático, que é essa arquitetura onde a gente planeja e faz mediações em situações síncronas e assíncronas, mas em situações síncronas e assíncronas que sejam de fato interativas. Então, a gente tem observado e vivido a potência da aula live, só que a gente não pode reduzir a didática do nosso tempo a lives. Live, não é? Para quem não sabe aí as suas origens, a gente andou pesquisando. A live é exatamente esse ato de transmitir em tempo real shows. Por isso que as lives iniciais fizeram tanto sucesso, né? As lives da Tereza Cristina, por exemplo, porque na pandemia não é a transmissão de um show, é o show pela própria mediação tecnológica. E isso tem acontecido, inclusive, na pedagogia universitária. Há projetos inteiros que os professores fazem lives, inclusive convidando colegas, o que tem seu lado bom, porque eu acho que a gente vive um momento em que o nosso referencial teórico, metodológico e temático está acessível. A gente tem, sim,
ocupado as telas. Eu tenho visto algumas discussões sobre invisibilidade do professor, mas eu penso que isso é muito pertinente na escola básica, mas em nosso meio acadêmico universitário, nós nunca ocupamos com tanta autoria e conteúdo nossas telas. Os processos de autoformação que a Ivana trouxe, eles estão sendo instituídos não só de autoformação, mas de hétero e de có, principalmente quando a gente aproveita a ambiência formativa da live. Mas a live, efetivamente, é transmitir em tempo real uma discussão, como a gente está fazendo agora, a gente está fazendo uma live, né, com uma mesa com 3 pessoas, só que essa live não é só uma transmissão, porque as interfaces que a gente tem usado permitem conversas paralelas, permitem outras fabulações e até disputas narrativas no chat. Então, a gente está aqui produzindo um conteúdo, né, conversando em tempo real, mas uma live, uma vez gravada, ela é, em potência, um artefato didático e curricular que pode disparar outras ambiências formativas em outros espaços-tempos. Mas a didática universitária, necessariamente, não precisa se reduzir à live. E aí eu acho que a gente precisa ter abertura para aprender em contexto, e, inclusive, garantir ambiências formativas variadas. O remoto se caracteriza por essa discussão do tempo real, que, como a Tânia tão bem denunciou, tem lá a sua potência, mas, ao mesmo tempo, não é para todos nas mesmas condições e tem causado exaustão. Por quê? Porque a gente não consegue resolver a disciplinaridade do currículo. Então, cursar fragmentos 8 disciplinas simultaneamente em tempo real, isso a gente já sabe que é didaticamente inviável. E aí, eu defendo, quem me acompanha sabe, que eu falo de educação online, não como uma evolução da EAD, muito pelo contrário, porque a EAD, didaticamente, ela é sustentada por práticas pedagógicas baseadas simplesmente no autoestudo e em projetos centrados no aluno. Muito cuidado com essa discussão de projetos centrados no aluno. Inclusive, eu tenho acompanhado colegas que militam e que têm práticas ciberculturais defendendo metodologias ativas. Olha a incoerência epistemológica do troço, minha gente. Metodologias ativas militam em pró do centramento no aluno. E isso permite que você, inclusive, trabalhe em massa, porque a autoria do professor se reduz a arquitetar situações de aprendizagens, onde você pode trabalhar com um grande número de alunos e você delega o trabalho docente à atividade dos alunos em grupos. Isso é incoerente com o que a gente entende por rede. Rede está na base e no fundamento da cibercultura. Não é centrar nem no aluno, muito menos no professor, quando as aulas simplesmente são remotas e expositivas no síncrono, e muito menos centrar nos materiais e nas tecnologias. A noção de rede nos convida a trabalhar com centros móveis. Ou seja, se é para ter uma centralidade, que essa centralidade seja a relação professor-alunos, alunos e o mundo, inclusive com as mediações e com as próprias tecnologias e com a própria linguagem da internet, que é a hipermídia. Então, tantos autores já falaram, inclusive o Bruno Latour, dessa agência das coisas. O digital também é um agente nessa relação. Então, por que ressuscitar os mortos, o escola-novismo e, dentre eles, também as tendências tecnicistas que centram na tecnologia ou aquelas mais tradicionais que centram na docência? Cibercultura é bricolagem. Não é simplesmente sair juntando e ressuscitando os mortos, mas é tecer junto, sem perder a coerência do nosso tempo. Então, um processo de formação de professores, para esse momento, requer pensar que a gente não forma pessoas em massa, que é preciso ter grupos, e aí eu super concordo com a Ivana, que nós temos que nos adiantar, nós temos que forjar de forma autoral em nossas universidades esses processos formativos, contar com a aprendizagem com os nossos alunos, inclusive, uma vez que eles dominam
os meios tecnológicos, mas fazer junto. Então, a gente tem proposto desenhos didáticos que garantam, de uma certa forma, uma experiência formativa, onde o professor em formação possa formar e se formar, que a gente trabalhe com pouca gente em comunidades virtuais de aprendizagens, que os nossos desenhos didáticos possam combinar o melhor do síncrono e do assíncrono. Então, por exemplo, no desenho didático que eu acabei organizando no meu coletivo, nós fizemos lives. São as lives de segundas, né? Onde a gente convida pessoas com experiência em educação online e a gente faz as lives de segunda, aproveitando o que há de melhor na didática aberta. Só que a gente não deixa de ter o nosso espaço íntimo da conversa síncrona que a gente não transmite. Então, a gente tem semanalmente encontros síncronos para discutir nossos dilemas e também os nossos etnométodos. Muitas vezes a gente fica 1, 2 horas só conversando, narrando os dilemas da nossa existência, do nosso tempo, da nossa instituição, das nossas práticas. O que muito apareceu na narração dos dilemas docentes foi exatamente a consciência de que nunca antes, na vida de muitos colegas que estão há 10, 20 e até 30 anos, a universidade parou a novela para trabalhar junto, para produzir desenhos curriculares e didáticos entre pares, para pensar o ensino e pensar a docência. Então, são relatos emocionados, agradecidos e inventivos, porque depois de viver um pouco essa ambiência do partilhar entre pares, inclusive partilhando aquelas angústias de educar num tempo pandêmico, numa tragédia política, os etnométodos começam a também ser forjados. Por quê? Porque todos nós somos professores, temos nossa experiência e a nossa potência. Então, ao passo que a gente conhece as potencialidades de um ambiente virtual, num projeto de formação que não é tarefeiro e nem instrucionista, a gente começa a lançar mão também do que há de mais interessante em didática, aproveitando a potência daquela nova ambiência. Então, viver não só essas diferentes situações síncronas, mas também conviver criando desenhos didáticos no assíncrono, não é? A didática do assíncrono, que a gente possa trabalhar em comunidades, subvertendo sobremaneira práticas que muitas vezes se resumem a aulas expositivas, tarefas e exames. Em nossa universidade, a gente pratica, com raras exceções, a cultura do exame. Um dos dilemas mais fortes que emergem nessa nossa experiência é como é que eu faço minha prova e como é que eu faço o meu teste. E dos dilemas iniciais, havia muito forte como eu faço para transmitir o meu conteúdo. Então, respondendo ao Ricardo, que fez uma pergunta muito interessante, eu costumo, Ricardo, trabalhar inicialmente com experiências que convidem os professores a vivenciarem como acessar e conversar com os alunos. Como criar esse desenho didático com os meus alunos. Então, todos nós ficamos tendo menos de um mês para planejar nosso remoto emergencial, e a gente estava muito ansioso, colegas adoeceram, ficaram extremamente estressados, porque eles achavam que era preciso, em um mês ou menos, criar todo o desenho didático da sua disciplina. E eu falei para eles, minha gente, nós já vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir um fórum de boas-vindas, vamos partilhar alguns conteúdos bem light, principalmente vídeos e textos de divulgação. Isso é o que a gente precisa para começar, porque as unidades curriculares, elas serão construídas por nós com os nossos alunos, a partir do que a gente vai ter no momento e que seja, de preferência, numa combinação síncrono-assíncrono. Então, se eu tenho 4 horas numa disciplina, que 2 sejam síncronas, não necessariamente lives, né? Mas que 2 sejam também assíncronas, com situações de aprendizagens variadas. Então, o nosso projeto de formação buscou vivenciar
diferentes didáticas para o assíncrono. Então, a gente trabalhou e recuperamos, inclusive, muito da nossa obra nos últimos 20 anos em didática online. Então, a gente trabalhou com estudos de casos interativos, a gente trabalhou com webquests, a gente trabalhou com projetos de pesquisa, nós trabalhamos, inclusive, com a prática da avaliação formativa, criamos, no nosso ambiente virtual, portfólios individuais, onde os professores produziam suas atividades e tinham essas atividades comentadas por toda a comunidade e também comentadas e disparadas pelas docentes, no caso eu e mais 3 colegas. Então, o meu coletivo, por exemplo, eu fiz um projeto piloto com 80 professores, o meu coletivo chegou a me dizer que pela primeira vez na vida tinham visto experiências de avaliação que não fossem exames. Oportunidades de produzir conhecimento, partilhar em rede e ter esse conhecimento comentado, discutido e debatido, com oportunidade de refazer, né? Além de ter os feedbacks de pessoas mais autorizadas naquele tema, que no caso eram os formadores. Então, vivenciar uma experiência formativa na cibercultura é lançar mão dos princípios, inclusive, teórico-metodológicos de uma área que no Brasil é um campo de pesquisa, é uma área consolidada, com comunidades interdisciplinares. Educar na cibercultura não é simplesmente lançar a mão de tecnologia digital, porque a gente pode lançar a mão de tecnologia digital para fazer mais do mesmo. É possível simplesmente continuar dando as aulas expositivas e marcar dia e hora para pegar e corrigir tarefas. Um ambiente online, uma didática do online é parte da necessidade da gente trabalhar em rede, desenvolver situações colaborativas, não trabalhar em massa. Então, eu vi muitas universidades criando MOOCs, criando tutoriais, produzindo videoaulas. Eu acho tudo isso maravilhoso, quando tudo isso é disparador para ambiências conversacionais de formação. Nenhum podcast garante a conversa sobre ele com ele. Nenhum podcast que circula em rede garante a escuta sensível dessa experiência. Nenhum podcast vai garantir a criação de possibilidades didáticas. O podcast pode ser potente para disparar uma ambiência conversacional de troca, de projeto coletivo, de mediação partilhada, dialógica. Então, em potência, nossos alunos são também mediadores, mas a gente não pode esquecer que a gente vive numa cultura muito ainda marcada pela unidirecionalidade e pelas práticas massivas. Nós vivemos há muitos anos um esvaziamento da discussão didática e pedagógica, inclusive nos programas de pós-graduação. Por isso que muitas vezes, Maria Flores, o ENDIP nos salva, né? Porque muitas vezes a discussão sobre ensinar, aprender, sobre ser docente em nosso tempo, fica muito limitada e muitas vezes esvaziada. Então, o ENDIP, viva o ENDIP, Maria Flores tem um projeto maravilhoso na UFMG, e a gente se conheceu, inclusive, por essa mediação, que é o Projeto GIS, que eu sempre falo dele por onde eu vou. A gente tem na Universidade Federal da Bahia o Ateliê Didático, coordenado pela professora Cristina Davli, todo um coletivo, né, da universidade. A gente tem aí a Ivana criando e subvertendo pra caramba. A gente tem a Tânia, que trabalha com tecnologias geopolíticas, interagindo diretamente com as escolas públicas da Bahia. Eu, com o meu grupo de pesquisa, aqui no chat tem tantas outras colegas e parceiros, que eu nem vou citar nomes para não esquecer de ninguém, mas a gente tem aí um coletivo muito interessante que, nesse momento, tem colaborado e aprendido muito. Uma vez que, por mais que a gente tenha experiências com educação com e pela cibercultura, a gente nunca educou numa pandemia. E aí eu insisto
que é preciso que a gente se abra para conhecer uma área que já tem bastante produção em nosso tempo, em nosso Brasil, né, em nossas universidades, mas que a gente não abra mão da prática ativista. É muito assustador quando eu escuto colegas que estão nas grandes agências dizendo que eles não se metem em mimimi de política, que naturalizam tudo isso que a Tânia denunciou, porque eles podem educar tanto por Hitler quanto por Mandela, né? E não é bem assim. Então, quando a Maria aparece, é porque a gente o nosso tempo já foi. E aí eu quero encerrar, Maria, desmistificando um pouco essa noção de educação híbrida que a Ivana tocou. Se o digital em nosso tempo é infraestrutura e ele condiciona as relações humanas no globo, significa que o digital e o online, o virtual, já estão impregnados e na pele da cultura. Quando eu conceituo a educação online como um fenômeno da cibercultura e digo que em nossos trabalhos não é uma evolução da EAD, e muito menos o que a gente está entendendo e fazendo como remoto hoje, eu entendo que se a gente leva isso a sério, não tem nem sentido falar em educação híbrida, porque o digital ele já está em potência dentro, atravessando e subvertendo tudo. Então, se a gente trabalha com online em situações totalmente presenciais, é educação online. Se eu trabalho na relação cidade-ciberespaço, que é o que a literatura de educação híbrida vai dizer, a literatura de B-Learning, né, de Blended Learning ou Learning, ou educação híbrida, vai dizer que a educação híbrida é essa combinação de espaços. Mas eu vou além. Não é só uma combinação do espaço presencial com online, mas é também, e é mais que uma combinação, é uma convergência, é uma bricolagem, mas é não só de espaços, tempos, mas também de pedagogias, metodologias. E não requentar o tradicional tecnicista, o escolanovismo, para o digital. É se apropriar de todo um conhecimento epistemológico sobre o digital para insurgir práticas outras. E aí é muito mais que fazer live. Obrigada.